Garrito de saída, nova questão, staff de Rodrigo Garro tenta saída precoce do Corinthians, clube não pretende liberá-lo. Tava naquele impasse, né? Porque nos anúncios de contratações desses últimos jogadores, de todos os jogadores constavam a sua multa rescisória, tanto para mercado nacional quanto para mercado estrangeiro. Não tinha essa informação na live do meu timão na hora do almoço, o Marco Belo, dono desse canal, né? Marco Belo, forte abraço. Se espirrar, saúde. Marco Belo falou que a multa era de 100 milhões de euros para o mercado externo e 300 milhões de reais para o mercado interno, mas a gente sabe que não é pela multa geralmente que os caras saem, né? A multa é só um resguardo para não acontecer o que aconteceu com Carlos Miguel, por exemplo, de sair por uma multa irrisória em relação ao seu futebol. Garrito, será que os caras vão forçar uma saída do Garrito aí, ô Marcinho? Olha, o que eu tenho de informação realmente bate com a informação do meu timão. O Corinthians não pretende liberar o Garro. Esse valor que você colocou, é importante a gente pontuar que é o seguinte: claro que o Garro, se vier uma proposta, ele não vai sair por 100 milhões de euros para um time do exterior, né? Ele vai sair por menos do que isso. 100 milhões de euros é só um valor simbólico que o Corinthians coloca para poder forçar que realmente haja um pagamento bem alto. Mas 100 milhões de euros, a gente fala de jogadores jovens. O Galo tem 27, 26, 27 anos de idade. E um jogador dessa idade não sai mais por esse valor. Esse valor é um jogador de 17, 18, 16 anos. É mais ou menos por aí que esses caras começam a sair. Então o Garro, ele não sairia por um valor de 100 milhões de euros se fosse vendido de fato. Mas eu acho difícil que o Corinthians libere, até porque o Garro começa a encaixar no time do Corinthians nesse momento. É um jogador importante. No jogo contra o Vitória, eu perguntei para ele, eu falei: Garro, você é um jogador muito participativo, só que em alguns momentos você recua muito para poder receber a bola. E aí não tem ninguém para criar, porque você tem que ser esse cara. E aí ele falou: cara, concordo com você, realmente em alguns momentos eu acabo descendo muito para poder pegar a bola e criar, mas é porque é do instinto dele, é do estilo dele. E ele tá, por mais que o Corinthians está nesse momento de caos, e esse momento extremamente conturbado, ele tá muito bem no Corinthians. Ele tá se sentindo muito bem no Corinthians. E a diretoria não pretende liberar de forma alguma. E pra gente poder colocar aqui, estão apelando para poder tirar o Galo do Corinthians. O River Plate é um dos times que quer, e o Boca Juniors também. O Boca Juniors, inclusive, o Riquelme teria ligado para ele, essa informação é da ESPN, que o Riquelme teria ligado para ele para tentar dissuadir o jogador a deixar o Corinthians e ir para o Boca Juniors. Então, para você ver a situação que se encontra. E só para poder terminar, para poder passar para você, Samuca, o Corinthians, ele, nos 2 últimos anos, ele contrata os 2 principais meias do futebol argentino. Contratou o Matias Rojas, que estava no Racing, cara que fez um golaço na Libertadores, mas no Corinthians a gente sabe que não rendeu absolutamente nada. E agora contrata um outro meia que foi o principal jogador também da última temporada do Campeonato Argentino, que foi o Galo jogando pelo Tadieres. E aí agora essa situação. Mas a diretoria é irredutível nesse momento em cogitar uma possível saída do Rodrigo Garro. Cara, que loucura, né? É muito louco que todo mundo fala, todo mundo não, né? Mas muita gente fala: o Corinthians tem um elenco muito fraco, o Corinthians tem um elenco horroroso, como que o Tonhão ia trabalhar com essas peças, só peça ruim? Se o elenco fosse tão fraco assim, a gente não sofreria assédio para diversos jogadores do nosso plantel, né? O Rodrigo Garro eu acho que é um jogadorzaço, eu acho que é mais um desses jogadores que estão num time que as coisas não estão funcionando e acaba batendo mais forte individualmente em cada um desses jogadores, né? Esse cara, ele parece corintiano, né? Apesar de hablar o espanhol, apesar de ser argentino, é um cara que entendeu muito cedo, é parte da sua característica, essa raça, essa busca de bola no pé do zagueiro, que taticamente não contribui tanto, mas é um cara que fala: mano, se a bola não tá chegando, eu vou lá buscar a bola, ponto e acabou. Agora, uma coisa que eu vi aqui, inclusive pegar até o gancho da mensagem do Wellington Galiego: o que ocorre se pressionar leva? Que palhaçada é essa? Juliano Bertolucci na jogada, que várzea. Eu vi o Iago, o doutor corintiano, inclusive um forte abraço, Iago. A gente vira e mexe,
faz diversas collabs no Instagram e ele passou essa informação de que Juliano Bertolucci estaria também ajudando aí nessa possível ponte para Garrito voltar para o futebol argentino. Cara, que loucura, velho. Que loucura. Tem essa multa lá no alto. Eu não entendo que é do perfil dele forçar uma saída. Pelo menos o que eu tenho visto dele se apresentando em campo, a seriedade que o cara apresenta em coletivas, em perguntas de jornalistas, eu não vejo do perfil dele. Mas, se de repente os caras oferecer 40, 50 conto, será que o Corinthians não balança? De repente, entender que não é da vontade do jogador permanecer? Ou você acha que ele não faria isso? Cara, ele tá no meio da primeira temporada dele aqui no Corinthians. Já pedi pra vazar. Será que vendo a bagunça que o Corinthians tá, isso também facilite a sua saída? Ou você acha que não? Ele é um cara que vai cumprir o seu contrato e a gente pode ficar tranquilo com o Garrito aqui? Cara, num cenário hipotético, todas as vezes o Garro ele nunca demonstrou em nenhum momento descontentamento, falta de vontade, muito pelo contrário. Essa crítica que a gente em alguns momentos acaba fazendo ao Garro mostra o tamanho da vontade que ele tem de querer jogar, de querer que as coisas melhorem. Quando perde, você vê que ele realmente sente a derrota, que ele quer sair desse momento ruim, desse momento conturbado que o Corinthians está. Ele é um cara que me parece que gosta de onde está. Só que a gente fala, por outro lado, de um clube gigante, mas que vive um pior momento da sua história, acho. E que está com problemas financeiros gigantescos. Então, colocou a multa em 50 milhões de euros, beleza. Você chega com 50 milhões de euros para contratar o Garro, eu acho muito difícil o Corinthians liberar. Porque a gente está falando de 300 milhões de reais. Então, como que você não libera esse jogador? Você entende? É uma situação complicado. O Corinthians não vive o melhor dos mundos para poder fazer mas como Marcinho, o seu maior rival faz. Esquece a multa. Não vai ser pela multa nem ferrando. Mercado Claro externo, que 100 milhões de euros. Mas se os caras oferecerem um dinheiro que o Corinthians, de repente, pague o que comprou e mais um troquinho, e o Garro falar, velho, eu não vou render mais. Você acha que isso daí, de repente, é aquela forçação de barra que a gente sabe que alguns jogadores, alguns empresários podem fazer com o clube, né? Mas não parece ser o caso do Garro. Ele não parece ter esse perfil. Isso ele não parece ter. Eu acho que aí é uma coisa muito mais de empresário, tentar apresentar para ele mundos e fundos de melhoria do porquê ele tem que sair, do que uma coisa que parta dele. Eu acho que ele não está demonstrando isso em momento algum de descontentamento ou qualquer outra coisa. Acho que se vier a acontecer, que eu acho difícil, mas se vier a acontecer, vai ser uma coisa que vem muito mais de fora do que de partida dele, de querer fazer, eu quero sair nesse momento e tal. Até porque a torcida tá do lado dele. É um dos jogadores que todo mundo tem a esperança dentro do elenco. O elenco gosta muito dele. Então, qual o motivo para ele poder sair? Claro, tirando o lado externo que a gente sabe o caos que tá. Mas ele não tem nada a ver com isso. Então, eu não sei, acho difícil que o Galo saia. Então, né, eu também acho e eu quero acreditar que seja difícil, mas ao mesmo tempo é o país natal do cara. São dois clubes que provavelmente ele deva torcer para um deles. Existe uma grande chance dele ser torcedor ou do River ou do Boca. Entendendo que tá uma bagunça aqui, o empresário vai morder uma fatia dessa negociação, é óbvio. Para o empresário é interessante depois já colocar o cara em mais uma transação. Então isso daí eu fico muito com o pé atrás, cara. Fico muito com o pé atrás. Eu espero que o Garrito fique no Corinthians agora. Chegando um técnico argentino, boleiro, mega experiente, é um trunfo para nós. Então, se o Ramon Dias realmente assinar e for realmente o técnico do Corinthians, é um técnico argentino. É por isso que foi divulgado na mídia que talvez brequem a saída do Fausto Vera, que eu acho que é irreversível a saída, tá? Mas pode ser que, um cara argentino, é um cara que jogou bola, é um cara que jogou na seleção argentina, teve um probleminha com o tal de Diego Armando Maradona, mas deixa isso pra lá. O filho dele também jogou bola, então é uma comissão boleira, é uma comissão argentina, e ele é argentino. E isso pode fazer toda a diferença para que ele permaneça ainda mais no Corinthians. E só um detalhezinho sobre o Juliano Bertolucci que você falou,
Coincidentemente, o Juliano Bertolucci assessora os jogadores que entraram com processo contra o Corinthians, veja só. O Gustavo Silva e também o Arthur Souza. O Arthur Souza que está com 40 parcelas atrasadas, o Corinthians quitou. O Mosquito que também estava com parcelas atrasadas, o Corinthians também quitou. O Mosquito entrou na justiça e perdeu pro Corinthians. Então, os dois jogadores são assessorados pelo Juliano Bertolucci, que está, como você disse, nas informações também dos outros jornalistas, estaria intermediando essa possível ida do Garro à Argentina. Veja só a coincidência, né?